Elas no Esporte na Área, minha gente, que prazer. Mais um episódio a gente conversando, hein, Cris? Mais um. Com mulheres que se destacam no esporte. Hoje não poderia ser diferente. Cada episódio a gente tem uma história bacana para contar para você de casa. Lembrando que você acompanha a gente aos domingos na TV, as reprises às quartas também na TV Diário. Temos também na nossa Verdinha, estamos no ar na Verdinha e também no nosso YouTube, plataforma que é rapidinho, hein, Cris? Só chega lá, a turma se inscreve. Exatamente, lá no Jogada SVM, no YouTube, tem a playlist lá com episódios antigos, quem quiser conferir, deixar o like, comentário, a gente gosta de tudo, viu? E hoje, gente, nós vamos falar algo sobre superar limites. Você é de casa, você já superou seu limite de alguma situação que aconteceu na sua vida e você conseguiu dar uma reviravolta? Pois hoje a gente vai falar com mulheres que conseguiram essa reviravolta através do esporte. Isso é muito bacana, que nos motiva cada vez mais quando a gente conhece histórias como essas. Então aperta o play, aumenta o som que a gente está no ar. Show de bola! Menina, fiz assim, Cris, assim na minha boca, pra ver se o meu batom tava borrado. Não está borrado. Tá não? Não está. Pra ver se não tava borrado, minha gente. Viu? Pode deixar, viu, diretor? Gravando é assim mesmo, que a gente, né? É sim, a gente dá descontrair, descontrair, não é isso? Gente, nós estamos aqui com a Jaque Pinheiro e com a Iris Costa. São duas mulheres que passaram por situações difíceis na vida, através de um acidente, perderam membros, né? Uma perdeu a perna direita, não foi isso? Sim. E a outra perdeu a perna esquerda. Mas eu acredito que deva ter passado 1000 coisas na vida, na cabeça de vocês. E hoje vocês têm um olhar diferente. Acho que a resiliência, né? Do saber esperar, saber a hora e ressignificar muita coisa, hein, Cris? Eu acho que elas vão traduzir bem essas palavras pra gente. Pois é, né? Encontraram no esporte esse alento e essa maneira também de transformar a dor numa coisa maior, né? E melhor. Sim. E elas estão agora, gente, vão representar tanto a Jaque como a Iris, elas vão já se apresentar aqui pra gente. Elas vão representar o Brasil na primeira Copa do Mundo Feminina de Amputadas. Isso é um fato muito marcante pra gente, né? E algo inédito sobre o futebol de amputadas. E a gente vai conhecer um pouco mais sobre essa história, falar na Colômbia, já agora em novembro. E a gente já deseja sorte pra vocês. Mas eu queria que vocês se apresentassem, né? Falassem o que foi que aconteceu primeiro com a vida de vocês. Fiquem à vontade aí, Jaque ou Iris, e conte pra gente aqui como é a história de vocês, como é que tudo começou, né? Com o esporte, o acidente e o esporte transformando. Pode falar, viu? Em off, elas estavam tudo falando. Tô acostumada ali com futebol e na hora da resenha. Aqui é resenha. Bom dia, Denise. Bom dia, Cris. Bom dia, pessoal. É assim, a vida da gente, ela é extraordinária, né? E às vezes acontecem coisas boas e coisas ruins. E cabe a nós, né, saber lidar com todas elas. E eu costumo dizer que não é o que aconteceu, mas é como você lida com o que aconteceu, né? Eu vou começar falando um pouquinho da deficiência para depois a gente entender o restante. Eu tinha 19 anos, estava numa calçada, no ponto do ônibus, e o carro evadiu a calçada, né, me atropelando. E aí, a princípio, eu tive fratura exposta de fêmur, ficou 6 centímetros de fêmur exposto e tive também rompimento da artéria femoral. E aí, infelizmente, a primeira cirurgia, que seria a decisiva, o médico ele só atentou para o fêmur e não viu que eu estava com a artéria rompida. Então, eu fiquei 25 horas com a artéria rompida. Essa artéria só foi vista após uma trombose. Né, devido à falta de circulação no membro, deu uma trombose. E aí essa trombose trouxe, né, todo um problema para a perna. E assim, como a medicina explica que o ser humano só sobrevive 6 horas com a artéria rompida, e eu fiquei 25 horas e não vim a óbito, então eu agradeço estar viva. Né? Eu sou um milagre, eu digo que eu sou um milagre. Então, por isso que eu digo, não é o que acontece com você, mas é como você lida com o que aconteceu. Então, em vez de chorar, em vez de baixar a cabeça, em vez de lamentar, eu preferi agradecer e encontrar forças para recomeçar, o que você iniciou falando, né? Ressignificar. Então, a minha vida, ela tinha dado uma pausa e ela precisava continuar. Agora iria continuar diferente, mas iria ter que continuar.
né? Então, assim, eu nunca baixei a cabeça por conta desse acidente. Uma outra coisa que aconteceu, eu fiquei muito tempo hospitalizada. E parte desse tempo eu fiquei só no hospital. Porque eu entendi que a vida que parou naquele momento foi a minha. Não foi dos meus familiares. Todo mundo continuava trabalhando, continuava estudando, continuava vivendo sua vida normal. A minha era que tinha dado uma pausa. Quem precisava refletir, recomeçar era eu. Então, eu fiz isso e, graças a Deus, isso fez com que eu não entristecesse e eu não entristecendo, eu também não entristecia a minha família que não podia estar ali comigo, né? E ajudou a eles a terem força para, quando eu sair do hospital, me ajudarem, né, na recuperação. Aí você passou quanto tempo no hospital, Jaque? A primeira vez eu fiquei 66 dias ininterruptos, né, sem sair. Mas no total foram 4 anos e meio de tratamento, estando no hospital a cada 15 dias e entre um período e outro sempre internando para fazer uma nova cirurgia. Foram 11 cirurgias, né, tentando salvar a perna, e a última foi a da amputação, que foi a 12ª, aonde realmente foi necessário, só que aí tirou só parte da perna, né? Hoje a minha amputação, ela é chamada transtibial, porque ela é abaixo do joelho, então esses 4 anos e meio de tratamento fez com que eu conseguisse salvar coxa e joelho, facilitando a adaptação à prótese, facilitando o andar, facilitando o dia a dia. Então foram 4 anos e meio de tratamento, muito difícil, muito doloroso, mas que valeu a pena, né? Porque hoje eu tenho uma facilidade com o uso da prótese por conta dessa insistência, né? Eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer tudo e utilizar todos os recursos que a medicina disponibilizava. Para, se um dia eu chegasse a amputar, eu ter a minha consciência que tudo que estava ao meu alcance eu fiz. Então, hoje eu não penso, se eu tivesse feito tal coisa, eu não teria amputado. Mas se eu não teria. Então, isso não existe. Esse fantasma do do passado, ele não existe. Ele não me acompanha. Bacana. E quando você recebeu a notícia que teria que amputar a perna, como foi que você lidou com isso, né? Como é que você reagiu a essa situação, hein? Na verdade, essa notícia chegou para mim na primeira cirurgia. Tá. Né? O acidente, o atropelamento, ele aconteceu no dia 14 de dezembro de 2003, aproximadamente às 10 da noite, né? Às 22 e alguns minutos. E quando eu cheguei no hospital, às 5 da manhã, eu entrei em cirurgia, né? E nessa primeira cirurgia, o médico já falou que eu tinha 82% de chance de amputar a perna. E seria uma amputação alta, já bem pertinho do quadril. E então, o fantasma da amputação, ele sempre me acompanhou. Eu sempre continuei o tratamento sabendo que eu poderia sim amputar. Então, 4 anos e meio depois de ter tentado tudo, quando chegou, eu tinha a sensação de dever cumprido, sabe? E eu não tive aquela sensação de que eu perdi a batalha, não. Eu venci. Porque durante esse tempo eu venci várias infecções hospitalar, pessoas, né, que os médicos diziam, não tem o que fazer, e a gente venceu. Então, aí a última foi, na segunda-feira eu fiz uma cultura, na quarta saiu o resultado, esse resultado já saiu dizendo que ou eu amputava ou eu vinha a óbito em 40 dias. E na sexta, 9 horas da manhã, eu estava entrando para amputação. Então, eu estava indo com a sensação de dever cumprido e até brinquei e falei para o médico, não, doutor, é melhor viva faltando um pedaço do que inteira dentro do caixão. Então, eu entrei andando, né, para a cirurgia, sabendo que estava indo fazer uma amputação, mas eu entrei totalmente conformada. É tanto que quando eu saí, a minha reabilitação, ela foi muito rápida, né? Quando eu fui fazer a prótese, eu coloquei a prótese com menos de 60 dias de amputação e em 56 dias eu já estava andando sem nenhuma muleta. Foi tudo muito rápido porque eu aceitei aquilo, eu não lutei contra, minha mente não lutou contra, sabe? Eu só queria saber de andar de novo. Era que nem um bebê que está começando a andar. Então, eu só queria saber de andar. Por que eu estava naquela situação não me importava. Né? Eu não olhava para trás, eu só olhava para o amanhã, eu só olhava para frente, eu só dizia que eu ia conseguir. E é tanto que quando eu coloquei a prótese e voltei a andar, o meu desejo era fazer tudo o que eu fazia antes do atropelamento. E eu consegui. Tudo que eu fazia, jogar, andar de bicicleta, andar de patins, dirigir, fazer tudo que eu fazia antes, eu fiz. A pessoa que te atropelou, ela te deu alguma assistência? Só os 2 primeiros meses. Ele viu que o caso era muito sério, então ele se ausentou.
tirou todos os bens que ele tinha do nome dele e quando eu entrei com o processo após sair do hospital, ele alegou pobreza. E, infelizmente, a nossa justiça, né, falha, as leis com muitas brechas, acabou não dando em nada. O que é uma lamentável, De né? tristeza. Que eu já ia perguntar nesse processo jurídico aí o que aconteceu, né? Mas é de se lamentar, porque houve, né, um acidente, né? Houve a situação. Na hora ele prestou socorro no momento? Não, foi chamado SAMU até porque foi grave, né? Mas Então, ele não ficou no local? ele ficou até porque quando ele bateu em mim, ele bateu no poste e eu fiquei caída com a cabeça encostada no poste, embaixo da frente do carro. Minha cabeça ficou a 30 centímetros do pneu do carro. Ou seja, na época eu brinco dizendo que eu era apaixonada, né, pela a companhia elétrica, porque se não fosse aquele poste, talvez teria esmagado a minha cabeça. Nossa. Então, assim, foi um acidente grave, né? Sim. Assim, por mais que a pessoa ainda bem que prestou socorro, né? Ele ficou lá, a pessoa, Sim. né? Mas o processo teria que ter continuado, né? Assim, ele alegou pobreza, mas teve um acidente ali, né? Teve uma infração, né? Paciência. E deu como encerrado e ficou por isso mesmo? Deu como encerrado e eu preferi não entrar nessa briga, sabe? Eu preferi gastar minhas energias em mim, em recomeçar, em recomeçar, em voltar a viver. Eu preferi gastar minhas energias nisso e confesso que não me arrependo. Eu acho que a nossa vida é uma terra fértil e nossas atitudes é as sementes que a gente planta. Então eu prefiro me preocupar com as minhas sementes boas a ser plantada e ele vai colher a semente dele. É isso aí. E aí, Iris? Vamos lá, né? Pra chegar pertinho do microfone, assim, Iris, pra gente escutar bem. A Iris tem uma voz, parece voz de radialista, né? Bom dia, Denise. Bom dia, Cris. Tudo bem? Bom dia, telespectadores, né? Então, eu sou Iris Costa, né? Tenho 42 anos. Sofri um acidente no dia 10 de dezembro de 2013. Eu sou enfermeira, tá? Eu estava saindo do IJF, Fortaleza, indo para Santa Casa de Sobral, tá? Era mais ou menos por volta de 6h30 da noite, na BR-222, lá no São Luís do Curu, onde eu sofri um acidente, foi uma ultrapassagem que um motorista irresponsável foi fazer, e infelizmente sobra para o lado mais frágil que é a moto, né? Você estava na moto? Eu estava de moto. Toda a vida eu tive o carro, só que como eu estava tirando a curva da morte lá no Itapajé, eu estava chegando muito atrasada nos dois. E daí estavam me chamando a atenção, eu comprei a moto, né? E daí, por 15 dias, infelizmente, aconteceu. E daí, quem me socorreu foi um rapaz de Massapê, que, como a placa da minha moto era de Senador Sá, e ele trabalhava, na época, na CAGES de Senador Sá. O filhinho dele, de 5 anos de idade, já sabia ler. E como o reflexo da luz deu bem na placa da moto, o meninozinho que disse, pai, é de Senador Sá a placa. Nossa. Acredita? Aí foi que o pai dele não ia parar, porque achava que era um assalto, né? BR, né? Daí, mesmo assim, o pai dele parou e foi que ele viu que era a placa de Senador Sá e colocou nos grupos de Senador Sá. E foram localizando a minha família, né? Isso você estava no chão? Isso eu já estava no chão. É tanto que quando ele prestou socorro, me levaram para o hospital do São Luís do Curu. Mas foi ele que bateu em você, não? Não. Não, ele passou na hora. Coisa de Deus, né? Foi um anjo, né? Foi um anjo, a criança. E ele deixou bem claro, foi o filho dele que disse, pai, a placa é de Senador Sá. Se o filho não tivesse visto a placa, ele não ia parar porque ele achava que era assalto. Entendeu? Era né? E a pessoa que te atropelou, ela... Foi embora. Eu não prestou socorro. Não, é BR, né? Daí o que acontece? Quando eles me levaram para o hospital do São Luís do Curu, lá eles disseram que eu tinha dado entrada como óbito. Nossa. Para você ter ideia, como foi toda frontal a minha batida, isso aqui, ó, esse pedacinho aqui dos meus lábios, saiu no capacete e eles levaram no saquinho de gelo para o hospital. Né? Aí eles me levaram para o IJF. E é tipo assim, eu costumo dizer o seguinte, que Deus acima de tudo, que é incontestável, né, Deus, e segundo minha família. Se a minha família não fosse tão perfeita como ela é, eu garanto a vocês que eu não estaria aqui conversando com vocês hoje. Entendeu? Porque na hora que eu dei entrada lá no São Luís do Curu, que localizaram a minha família,
os meus irmãos de São Paulo, na mesma hora eles vieram, certo? Abandonaram, deixaram lá suas famílias, né? Seus filhos, seus empregos, e vieram prestar socorro a mim. A minha família do interior, que eu sou do interior de Senador Sá. Eles vieram também. Minha irmã, presta a ter, bebê. Foi uma loucura. Eu passei 8 dias internada em coma. Os de São Paulo e os do interior estavam em Fortaleza comigo. Mesmo sabendo que, para todo efeito, eu não ia sobreviver. Mas Deus é tão maravilhoso que eu sobrevivi. Entendeu? Aí eu recebi a alta, né? Que foi 15 dias depois que eu saí do coma e tal. Aí eu voltei para o interior. Quando eu voltei para o interior, quando eu voltei para o retorno de novo, aí sim que os meninos foram embora. E quando foi um mês depois, eles me levaram para São Paulo. Aí a minha recuperação maior foi lá, certo? E eu só voltei para o Ceará em 2018. Mas nesse processo já estava com a perna amputada, já estava... Eu perdi na hora. Você perdeu. A minha amputação foi na hora. Se você perguntar assim, e aí, e hoje? Como é que você se superou, não é isso? Se você me perguntar, eu vou dizer que é como se eu nunca tivesse perdido ela. Porque eu não consigo lembrar da minha vida antes. Eu perdi minha memória, eu passei uns 9 meses sem memória, certo? E até hoje eu não recuperei ela. Tipo, a minha vida antes do meu acidente, se você era minha amiga antes do acidente, amiga, tu lembra que aconteceu tal, tal? Eu vou te dar logo de início um não. Você vai levar um não em tudo que vocês foram me perguntar, certo? Aí, ao decorrer, se tu forçar muito minha mente, vem alguns flashes. Eu vou conseguir lembrar de algumas coisas. Mas até hoje, eu não lembro se minha perna tinha sinal, tinha cicatriz. Para mim, eu nasci com essa perna aqui. É tanto que, se você me der qualquer moto, o piloto, qualquer moto que tu me der, qualquer carro, porque eu não consigo lembrar do meu acidente, nem da minha perna. Entendeu? E o mais bacana disso tudo, sabe? Por isso que eu digo que a minha família é perfeita demais, sabe? Dá o apoio, né? Pra você ter ideia, a minha mãe, quando eu tava em cadeira de roda, que eu acho que eu passei uma semana em cadeira de roda, né? Antes de eu vir pro meu retorno, às vezes eu tava assim, na frente da televisão, assistindo mesmo o jornal, né? Se eu mirasse assim um pouquinho, a mamãe chegava, você tá pensando em quê, hein? Tá, acredita? Por quê? Qual era o grande medo deles? De eu entrar em depressão, né? Por quê? Porque toda a vida eu gostei de jogar. Meu único vício era futebol, entendeu? Então toda a vida eu joguei. Gostei muito de dançar, essas coisas. Então, como eu já tinha a minha vida bem elétrica, então eles ficaram com medo de trazer alguma... de como que eu iria reagir quando eu isso, descobrisse que eu estava sem perna. Aí veio a grande surpresa dele quando eu descobri que eu estava sem perna. Como? Quando foi para me receber alta lá no JF, né? Eles reuniram todos os médicos que me atenderam, que foi incrível. Eu só agradeço a eles. Foram 5 médicos que me atenderam, entendeu? E disse que quando foi para me receber alta, o meu pai que conta, que colocaram os médicos lá, aí o psicólogo, né? Todo mundo tal, e a minha família, meus irmãos, né? E o meu pai. Daí o médico começou a falar assim, começou a pegar no meu pé, bom, né? Levantava um dedo, o outro, e agora você tá sentindo? Aí eu tava sentindo tudo, tal, tal. E isso eu sem memória, tá? Aí disse que e ele levantava a minha perna e no lençol subia, né? Aí disse que quando chegou nessa perna aqui, aí ele, e agora, você tá sentindo? Aí o papai disse que eu fui morta de grossa com ele, com o médico. Doutor, como que você tá se fazendo de doido? Ou tá me fazendo de besta? Como que eu vou saber que se eu tô sentindo, se você sabe que eu tô sem perna? Aí disse que para eles foi pro meu pai choraram de alegria, porque eu já sabia que eu estava sem perna, e o medo deles era me contar como que seria a minha reação, e até então eu já sabia que eu estava sem perna, e eles não sabiam que eu já sabia. Tu acredita? Aí disse que foi todo mundo chorando, abraçado de felicidade, porque... Foi mais tranquilo, né? Foi mais tranquila a dor, né? Aí pronto, depois desse dia aí, é como se você me perguntar, normal.
É tanto que eles se preocupavam tanto comigo que a minha primeira prótese, que foi a minha irmã que me deu, a Nilcilene, que é a mais velha, quando eu coloquei minha prótese, o encaixe estava tão ainda grosso, né, que a gente chama, que foi afinando, cabia era 13,5, só para você ter noção. Porque eles queriam que quando eu recuperasse a minha memória, o dente, eu perdi 8 dentes, 4 superior, 4 inferior, que eu usava aparelho, acabou com a minha boca, entendeu? Então, eles fizeram tudo muito rápido, que era justamente para mim, quando eu acordasse, eu já estava do jeito que eu era antes. Então, como eu digo para vocês, eles foram perfeitos demais, eles pensaram em tudo, entendeu? Por isso que eu sou a pessoa que eu sou hoje. Que bacana, gente. Por causa da minha família. O suporte, né? A dor que se transforma em crise. Pois é. E como é que o esporte, como é que é o esporte na vida de vocês? Como é que foi esse recomeço no futebol? Como é que vocês se encontraram na modalidade? Fica à vontade. Pronto. Aí, quando eu voltei para o Ceará em 2018, quando foi em 2020, eu conheci uma associação, né? Que é a Associação ADSU, Associação de Pessoas com Deficiente Superando Limites. Aí eu recebi um convite de uma amiga minha, que já era amputada e já era atleta, a Angelina. Aí ela me fez o convite e eu aceitei na hora, como eu disse para você. As oportunidades, elas não batem na minha porta 2 vezes. Elas batem uma vez e elas entram, entendeu? Então eu aceitei o convite, fui conhecer a associação, né? E já fui logo ficando. Com 15 dias, eu já fui para o meu primeiro Norte-Nordeste. Já trouxe 3 medalhas de ouro. Não, no arremesso de peso, dardo e disco. Atletismo. Ah, tá. Entendeu? Aí foi onde tudo começou, a minha história começou. E é tanto que hoje eu pratico 7 modalidades. Inclusive o esporte, né? Que hoje eu estou fui convocada para a seleção. E, tipo assim, quando as pessoas dizem que o esporte, ele transforma a vida, as pessoas não estão brincando. Realmente, o esporte transforma a vida. E nós somos prova viva disso, certo? Como que já pensou? A pessoa com 42 anos, eu tenho 42 anos. E eu digo para vocês que eu estou vivendo hoje o melhor momento da minha vida no esporte. Que coisa linda. Com 42 anos de idade. Olha aí. E vamos fechar com chave de ouro, trazendo a nossa medalha para o nosso Brasil. Se Deus Inédita. quiser. Inédita. Vamos falar muito sobre essa competição, viu, gente? Nós estamos conversando com a Jaque, nós estamos conversando com a Iris, são para-atletas, né? A gente pode já encaixar, por mais que o futebol não está sendo ainda como uma modalidade olímpica, né? Na Paralimpíada, mas elas estão aqui, vão nos representar na primeira Copa do Mundo feminina para amputados, e é muito bacana. Como é que esse esporte transformou a sua, hein, Jaque, a sua vida? O meu caso, ele é bem recente, Denise, viu? Eu sempre trabalhei muito, né? Então, eu sempre achava que não tinha tempo. Eu não podia parar para viver. E esse ano, eu saí do meu trabalho... Você fazia o quê? Eu sou ex-bancária. Eu digo ex-bancária porque é algo que eu não pretendo retornar. Eu saí, mas eu fui bancária até agora, abril, né? Abril agora desse ano. E aí eu me desliguei da empresa no dia 12 de abril. Eu já não estava satisfeita, então eu já estava começando a fazer corpo mole para sair mesmo. E aí, quando a minha demissão chegou, eu fiquei feliz, né? E aí eu fui para casa e eu falei, Senhor, vou fazer tanta coisa agora. E aí, essa mesma amiga da Iris, que é minha amiga, a gente se conheceu na Ortomol, que é onde a gente faz a nossa prótese, né? Ela tem um pouco menos de tempo de amputação do que eu, mas a gente se conhece já há muito tempo, uns 15 anos, e sempre ela fazia esse convite. Mas eu trabalhava muito, então não podia me permitir viver isso. Quando foi agora em abril que eu saí, estava em casa, e ela começou a ver meus stories no Instagram, sempre fazendo alguma coisa em dia de semana, em horário comercial, e ela, ei, você tá de férias? Eu, não, parei, saí. Ela, vem jogar com a gente tá montando o time e tal. E aí, tava muito no início, né, essa questão do campeonato mundial. Era algo que estava sendo desenvolvido. E aí, ela me chamou, eu falei, sabe de uma coisa? Aí, fiquei em casa pensando, falei,
Já sei. O campeonato é novembro. Ela me chamou no início de junho, né? Campeonato é novembro. Aí eu peguei, sentei, me organizei financeiramente para ficar sem trabalhar até dezembro, né? Para me permitir viver isso. É isso que a Iris acabou de falar. Ela tá com 42 anos e está vivendo o melhor da vida dela. Eu tô com 40 e tô vivendo o melhor da minha vida agora também. Ai, que bom. Então eu me programei e falei, vou sim. E fui, né, pro primeiro treino. Só que a gente que usa prótese há muito tempo, a gente não tem o costume de usar muleta. E para mim, falando de forma bem particular, bem individual, eu detesto a muleta. Ou melhor, detestava, né? Porque hoje ela é minha aliada. E ir pro campo, tirar a prótese e usar as muletas era algo muito difícil para mim, psicologicamente falando. O meu corpo aceitava, mas o meu psicológico não. Era como se eu voltasse lá atrás, na época da impossibilidade, né? Então, para mim participar, eu tive que vencer isso. Então, não foi fácil. O primeiro dia, eu entrar no campo usando muletas, eu me tremia. Eu não tinha equilíbrio. Equilibrar, é. Eu via as meninas chutando e correndo, eu dizia, meu Deus, eu não vou conseguir isso. E o segundo, eu fui também com muita dificuldade no futebol já, muita dificuldade. E aí eu falei, poxa, eu não vou mais não. Isso não é pra mim. Não vou. Aí veio aquela vozinha assim, você nunca desistiu de nada? Vai desistir agora? Essa não é a Jaqueline que eu conheço. Aí eu falei, não, eu não posso desistir. Eu posso até não conseguir, mas eu preciso tentar. E continuei me esforçando, tentando. Aí comecei em casa, tirar a prótese, ficar andando de muleta lá no meu condomínio, ficar treinando. Hoje eu já corro praticamente igual as meninas, né, Iris? Hoje eu já ando bem, já evoluíram muito. Já corro, Muito. já faço tudo, nem parece aquela primeira. Aquele primeiro dia que eu entrei assim, ó, bombeando em cima da muleta. Sim. E aí, então assim, o futebol ele veio pra mim superar mais um limite que eu tinha, né, aqui dentro, algo que eu costumo dizer que era um muro, era um bloqueio que eu tinha, então já derrubei mais esse, então já comecei superando aí. Pronto, Né? as muletas. E as muletas, exatamente. Tá E vendo? hoje eu ando com a muleta no meio de todo mundo, eu não tô mais nem aí, né? Então hoje pra onde eu vou, meu parzinho de muleta tá comigo. E hoje eu fico assim, treinei terça, poxa, só vou treinar de novo quinta. Poxa, quinta não chega não. E quando vai se aproximando o horário, a gente já toma banho, veste a roupa para ir pro treino, assim, ansiosa. Porque é um momento espetacular. Você chega, você entra no campo, você só vê nós, o time, a bola e a grama. Esquece de todo mundo lá fora. É top. Sabe? É perfeito. Top. Aí no final a gente tá cansada pra caramba, se senta... Mas é aquele cansaço prazeroso. É aquele cansaço que amanhã eu volto de satisfaz. novo, Tô né? aqui de novo. Se tivesse todo dia. Né? Teve um dia que eu machuquei o joelho, eu tava lá, ai. Aí eu coloquei gelo, até postei o pessoal dizendo assim, ó, meu pai mandou eu ser bailarina, eu quis jogar futebol. Aí, só que aí o pessoal, mas amanhã você vai? Eu disse, com certeza, estarei lá de novo. E se não desinchar? Eu disse, eu vou assim mesmo. Vai assim mesmo, né? Dá um jeitinho e vai, né? Aí, sim, aí acaba virando um vício. Sim. Acaba virando um vício. Assim, Um vício bom, um né? vício bom que nos faz bem. Eu iniciei essa trajetória pesando quase 78 quilos, né? Porque eu não estava bem no meu trabalho. Eu tive uma crise de ansiedade com compulsão alimentar. Então, eu engordei bastante. E hoje eu tô pesando 68 quilos. Foram Olhei. 10 quilos que foram embora, né? Nesses 4 meses. Tudo porque eu pensava assim, não, eu tenho que me alimentar melhor, porque eu preciso de força e de energia. Teve mais tempo pra se pra cuidar, jogar. né? Também, né? Isso, só que assim, eu focava no jogo. Eu dizia, não, eu preciso me alimentar melhor para me ter resistência, para me ter força para jogar. Só que na contrapartida, isso me fazia bem. Né? Fiz recentemente exames, tudo ok, diabetes ok, colesterol ok, triglicerídeos ok, tudo, hemoglobina ok. Sabe assim, o médico diz, parabéns, viu? Eu digo, muito bom. Então, assim, é uma coisa que você faz com foco e acaba beneficiando o outro e prova o quanto o esporte faz bem, né? Que às vezes a gente não olha pra gente, Sim. mas a gente melhora, né, o nosso eu por conta do esporte. E eu queria, continuando nessa pegada, eu queria que vocês explicassem um pouco como funciona o futebol de amputados para quem não sabe, não conhece. Sim. Nós jogamos hoje no Campo Society, né? É uma goleira
com 6 meninas, né, 6 atletas na linha. Nós temos que ser... A perna, ela tem que ter uma amputação independente do nível, né? Tem aquela pessoa que tem, por exemplo, eu e a Iris, nós temos joelho. Tem outras meninas lá que não têm o joelho, né? Todas são amputações, amputadas. Todas Todas têm são obrigatoriamente que ser. E a goleira, ela também. Porém, a amputação da goleira é diferente. Ela tem que ter as 2 pernas normal e um braço amputado, né? Para poder... a goleira, ela é um braço. As regras do Society pro amputado, ela tem algumas alterações a mais, né? Mas a gente segue todas as regras do Society normal, porém, como a gente usa a muleta, a gente não pode tocar na bola com a muleta, porque é como se eu estivesse tocando na minha mão. Ela é considerada a extensão do braço, Perna. né? Perna. Não, eu não posso tocar a muleta muleta na bola. A muleta, a muleta, ela substitui a perna, Ela ela substitui a perna. pode chutar a bola, né? Não, porque ela não aí substitui. Isso, não ela é a substitui. extensão do nosso braço. Isso, porque... A por gente não exemplo, pode, hipótese nenhuma, tocar na não bola com a pode. muleta, isso gera uma falta, tá? Não posso. Ah, Também não pois posso. Eu imaginei tudo errado. Eu pensei que com a muleta Não. você poderia chutar a bola, deixar a Não. bola no Não. ataque pra poder Não. ajudar a fazer o gol. É tanto que não. se tu tiver na área, você é zagueira, você tá na área com a muleta aqui. E se eu encostar você na é zagueira, bola? eu sou atacante Certo. do outro time. E se eu mirar a tua muleta, dependendo da posição que eu tiver aqui, ela aberta, e tocar na sua muleta, É pênalti. falta. É pênalti. ali da área. Dentro da Sim, área. dentro da É área. como se fosse... Ah, como se fosse Até a mão na bola. A angulação da muleta, ela tem que estar reta com o teu corpo. Você tá em pé Entendeu? e ela tem que estar reta, ela não pode estar aberta. Ah. Tipo assim, eu tenho que segurar ela aqui, eu não posso segurar ela assim. Se abrir um Porque, pouquinho... se for fora da área, ela é uma falta. falta. Se for dentro da área, ela É já era um pênalti. pênalti. Né? Então, assim, como eu te disse, a muleta ela é uma extensão do meu braço. É como se o meu braço estivesse tocando lá no chão. Ela não pode tocar, porque é como se eu estivesse tocando a mão. As né? regras são muito parecidas. Aí uma outra diferença que tem é o impedimento, né? Nós não temos impedimento dentro da área. Não A tem. gente pode fazer a jogada normal, tendo ou não, né, outro marcador. jogador ali, né? Marcador. Você E pode a A outra quantidade de diferença? atletas. 6 na linha. 6 na uma linha, no pronto, gol. você falou. E é Isso. goleiro. Aí uma outra diferença, o tempo é reduzido, né? São 2 tempos de 25 minutos com intervalo de 10. E o técnico, ele tem direito a fazer substituições ilimitadas, Aleatórias, né? Não tem quantidade de substituições. Ele só pode substituir 3 vezes? Não, ele pode substituir ilimitados, às vezes, assim ele julgue necessário. Certo. E pode Né? entrar e sair toda hora o atleta. Professor, tô cansada, quero tomar uma água. Entra outro. Não tem esse negócio de eu ir lá na beira do campo e tomar água. Vai, entra. Substitui. Aí entra, eu tomo água, demora 2 minutinhos. Professor, tá tudo certo. Eu posso voltar. Exato. Tem essas regras que é diferente. Que é diferente. né? E a última diferença também a gente não pode usar o coto. O coto é a parte amputada, né? Que a gente também não pode tocar na bola. se Como fosse o a meu mão. caso, as meninas que têm uma amputação mais alta, tem pouco pedacinho de perna, vamos dizer assim, para ficar mais entendível. Mas já eu e a Iris, que a gente tem o joelho, ainda tenho, eu, por exemplo, tenho mais 12 centímetros de canela após o joelho. Eu poderia utilizar essa parte para tocar na bola? Não. Poderia, porque eu tenho, né, comprimento para isso. Mas pela Na regra, regra, eu não. não posso. Se É eu falta. tocar, eu gero uma falta contra o meu time. Como se fosse a muleta. É bem mais difícil, viu? É bem mais complexo, mas aí Complexo. É né? tanto que, tipo assim, o não jogador... é pra qualquer uma não, minha não filha. É, viu? Não é. Não. E é Ó, bem cansativo a gente cansa correr mais, com né? as perna, muletas, só pessoa. com a E perna. tem algum tipo de Tem. moleta, assim, que eles exigem? Alguma coisa assim, um material Especial, ou não. Não, material não. A gente usa a muleta canadense, que é aquela que pega aqui no braço, né? E ela tem... eu não lembro o nome agora, Iris. Não, Aquela a parte que segura, a braçadeira. É Pronto. tipo assim, que é muito aqui. relativo. Depende de cada atleta. No masculino, como eu participo do masculino também, o masculino, a muleta já é diferente. Já é uma muleta mais fornida, mais grossa e tal. Mas já para nós meninas, né? Se for aquela mais leve... Mas o não é uma risco- obrigatoriedade, Não, como ela não é. perguntou, né? Não é. Não tem é. um material Não tem. específico obrigatório, Depende não. de cada atleta, né? É. Porque do peso, Isso é da livre. velocidade, porque é o tipo da coisa. Por exemplo, a diferença da minha para da Jaque, a minha já é mais resistência. Porque, E mais porque pesada. como eu já venho do masculino,
né? Então, a dos meninos é diferente. E quando foi comprada, foi tudo naquele lá. A minha, se eu posso correr, ela não vai quebrar. E já a dela, dependendo A da minha é de maneira que ela alumínio. correr, que é de alumínio, É. como já aconteceu nos campeonatos, os meninos jogar com o mesmo tipo de muleta dela, já aconteceu dos meninos correr e cair, porque a cair, muleta né? quebrou. É. Nossa. Pegando esse Entendeu? gancho da Iris do cair, uma coisa também. Não é toda queda que gera uma falta. Aí vai muito da Não é. interpretação do juiz. Isso. Então, pode acontecer de você estar assistindo o jogo e a Iris chegar perto de mim e eu cair. Né? Vamos supor que ela veio e bateu Tem um em mim, impacto. eu caí. É. Não. E o jogo vai continuar. Vai E eu continuar. que me viro para Levante. levantar, pegar minha muleta e correr atrás. Isso aí. Vai da interpretação do juiz. Se realmente foi uma falta ou não. Não. Ou foi só um desequilíbrio meu e eu caí. Assim como no futebol, Né? tem um peso, né? É. Depende da interpretação de pessoa. cada juiz. Tem muita polêmica no futebol, só que tem a polêmica de arbitragem. tem. viu? Sempre. Tem. No nossos treinos, que é uma graça. Teve um dia, né, que eu fui dar um... Foi você, não foi? Que eu Eita, lavagem Vamos de roupa lavar, suja. vamos lavar as roupas aqui eu agora. encostei nela, Foi, tá? eu driblei ela ficou com raiva e me derrubou. Não, né? Negativo. Aí eu fui problema, Foi. porque, tipo assim, eu sou aquele jogador que eu sou muito firme. Tô mentindo? Eu É. entro muito devido ao Vai pra vindo cima. dos meninos É. e já ter 2 Norte e Nordeste, eu sou muito firme, eu corro firme, tá entendendo? Aí eu fui pra cima dela e dei só um encostezinho nela, Deu só- pá, no chão. Aí as meninas do time dela, que a gente divide os times, né? Isso não precisava, tal. Só que daí nesse dia o técnico olhou pra ela, levanta. Se fosse no jogo valendo. E aí, vocês iam ficar assim, todo mundo parado, querendo ajudar ela? E aí eles iam fazer o gol. E aí? Aí foi na hora que elas deixaram a bola. Vamos com calma, né? Calma aí, você tá entendendo? E aí, então, tipo assim, uma das coisas que eu senti muita dificuldade no início, porque assim, foi eu que formei esse time, como eu tava contando pra você, não foi, Sim. Cris? Foi eu que formei Juntou esse as time. meninas. Foi eu. Foi eu que criei o grupo. Foi eu que disse pra todo mundo, meninas, ó, a finalidade, porque foi assim, quando eu vim agora do último Norte e Nordeste, que eu sou a primeira e a única mulher do estado do Ceará que joga futebol no time masculino. Já fui para 2 Norte e Nordeste com os meninos. Porque no futebol de amputado, pode, no time masculino, ser convocado Pode ter. até 3 meninas. Já no feminino, não pode ter meninos. Tá entendendo? Então, eu já venho de É novo. porque os níveis são diferentes. Eu já vim de 2 Norte e Nordeste com os meninos. E no último que eu cheguei, o presidente do nosso time, que é o Felipe Catunda, que é o presidente também da nosso time, da ADESUL, eles mandou uma mensagem Que, para mim. inclusive, aproveitando, agradecer ele, que ele é o responsável, Sim, tá? no final nós... Pra Sim. gente estar indo. Aí o que acontece? Ele me mandou uma mensagem. Iris, missão para você. Aí eu falei, manda. Ele se vira e forma um time feminino, que vai ter uma Copa assim, tal. E eu, sério? Então tá bom, então. Na mesma hora que eu vi a mensagem do Felipe, que eu respondi ele, eu já fui logo criando o grupo. Então todas as meninas que eu lembro que eram amputadas, criei o grupo. E no final, meninas, ó, a finalidade desse grupo é pra isso, tal. E cuida, partiu, é Brasil, tal. Já fui motivando as meninas. Não foi, não? Foi. Tu tá entendendo? Então, é tipo assim, pra mim, vocês não têm noção. Por isso que eu digo pra vocês, 42 anos vivendo o melhor momento da minha vida. Você tá entendendo? Você ser pioneira, você saber que você é motivação, Pode inspiração transformar para a vida, outras meninas. Vocês não têm noção como eu fico feliz quando eu tô no treino com as meninas, que chega uma pra mim e diz assim, Iris, tu acha que eu chutei direito? Iris, como é que eu faço pra mim ter um chute forte igual você? Você tá entendendo? Então tem as meninas que eu costumo dizer o seguinte, que isso são meninas inteligentes. Não é porque foi eu que te trouxe, não é porque foi eu que tive a iniciativa que você é minha adversária. Que você, não vai chegar pra mim e vai dizer, pô, Iris, como que eu faço isso? Isso aí pra mim não é ser humilhante, não. Não, claro Isso que não. é ser inteligente. Olhar pra pessoa e dizer, poxa, como é legal a Jaque. Ela chuta bem direitinho. Ela toca bem direitinho. Jaque, vai me dar um toque aí. Como é que eu faço pra tu? Então, no nosso time... Instrução, No ajuda, nosso né? time, tem várias meninas
que fazem isso comigo. E o meu maior prazer é dizer, amigo, ó, faz assim, faz isso, faz aquilo, ó, não desiste, tá bom? Ah, mas eu não vou conseguir. Você vai conseguir sim. Cara, você não conseguia nem pegar na bola. Hoje você sabe tocar direitinho, sabe chutar direitinho. Você tá entendendo? Então isso é muito prazeroso. Você não tem noção. Hoje em dia, quantas jogadoras tem o time e qual a média de idade, mais ou menos, de vocês, assim? Da mais nova até a mais velha? É assim, o time hoje ele é composto por 13 atletas, 8 aqui de Fortaleza, uma da Bahia e 4 de Sorocaba. Eu não vou saber te dizer a idade das meninas lá, mas eu vou te dizer daqui que é a maioria. Vai de 27 a 42. A mais nova tem 27, a maioria tá entre 30, 32, 34, e depois vem eu e a Iris, eu com 40 Acho e que a é nós Iris duas, 42. né? As mais veteranas. Na idade, nós somos não diga mais velha, não. Mais experiente. Diga mais vivida. Mas eu falei mais experiente, não foi? E assim, meninas, chegar a uma Copa do Mundo, né? Como foi que isso aconteceu? É algo inédito, né? Nunca aconteceu um evento como essa magnitude, com esse crescimento. Não vai ser aqui, vai ser na Colômbia. Né? Sim. Você falou sobre o Felipe? É O isso? Felipe Catunga, ele é o presidente da ADESUL, né? Perdão. Não, ele é o presidente da ADESUL, né? Que é a associação aqui a qual a gente participa, é através dela que tudo acontece. Sim. Né? E também é o presidente da CBF Amput, né? Que é a Confederação Brasileira de Futebol de Amputados, né? Então, assim... Como surgiu esse convite? Como foi acontecer? Ele foi o maior incentivador, ele foi dele que partiu o desejo de que o Brasil faça, né? Foi isso fizesse que ele falou. parte. Isso. Que ele, né? Que ele fizesse parte, mas juntar vocês, como foi todo esse processo? Pronto, ele começou nesse, tipo assim, ele colocou eu aqui no Ceará para formar o time e como a menina da Bahia, ela também já vem de 2 Norte e Nordeste junto comigo no time da Bahia. Então, até então, ele conhecia eu no time dele e a Patrícia, que é da Bahia. Então, ele já viu a gente jogando nos campeonatos junto. Entendeu? Aí foi juntando uma, juntando outra. E... Aí as meninas de Sorocaba, tanto que o é de uma associação técnico, lá. Auxiliar Sorocaba tem uma associação igual lá. nós temos aqui. Temos aqui, tá. entendeu? Aí tem as 4 meninas de lá. Mas tem algumas... As 2 goleiras são de lá. São de lá. Só para entender, assim, tem alguma seleção, assim, por que foi escolhida? Umas eliminatórias, né? Como é que foi feito esse processo? Nós passamos 3 meses em treinamento, sendo observada. Aqui e lá. E daí foi escolhido, né? Depois dessa observação, tinha o treinador aqui, que era o Arley, responsável com a gente, né? E eu não sei o nome do treinador de lá. Que é o auxiliar técnico dele, que ele pegou... Isso. Ele foi inteligente, o Felipe. É tanto que o auxiliar técnico dele, como as meninas, a maioria, era do Ceará, e ele estava aqui para ficar de olho, né? Ele pegou o auxiliar técnico dele, da outra associação de lá, que tinha mais meninas. Então, os 2 estados que tinha mais meninas, ele pegou ele como técnico e o auxiliar ele trouxe de lá e botou a missão para ele observar as meninas lá, treino, essas coisas. Bacana. Entendeu? E aí daí foi feita a seleção, né? Foi feita a convocação dessas meninas Entre de acordo com esses 3 meses de observação. Entre eles, escolheram as melhores. Tanto que lá em Sorocaba não tem só 4 meninas. Isso, tem mais. Tem mais meninas. E aqui no Ceará não tem só nós 8 meninas. Tem mais meninas também. Mas as selecionadas foram vocês. Foi as 8, isso, exatamente. Por isso que ele fez uma coletiva, observando durante esses 3 meses, as que frequentavam mais, as que destacaram mais, e foram convocadas. E aí chega um momento, né? De ir para a Colômbia. O grande momento, a realização de um sonho... E na história nós já estamos, né, amiga? É porque, assim, a seleção feminina, ela é a pioneira aqui, né? A gente tá sendo as pioneiras, tá sendo as iniciantes, estamos dando aí o pontapé inicial. Então, ainda é tudo muito novo pra gente também. As expectativas e o medo estão ali, lado a lado, porque é algo novo pra nós, é algo que a gente nunca participou, tem aquela responsabilidade de ir lá e fazer bonito, porque o Brasil já é um país que já leva, né, esse nome da seleção brasileira, do futebol, então, querendo essa responsabilidade, recai sobre a gente também, né? E tem a dificuldade que é conseguir chegar até lá. Né? O campeonato ele vai acontecer do dia 4 ao dia 10 na Colômbia, inclusive foi dividido 3 chaves, né? E a Colômbia,
que é a sediadora, é um time que joga contra a gente, né? A gente vai jogar contra a enfrentar anfitriã. eles. Né, vamos. A nossa primeira chave é composta por Colômbia, Polônia, Brasil e Camarões. Quais são, assim, os grandes nomes, além do Brasil, que está indo também, que vocês vão enfrentar, assim? São 12 países. São 12 países no total, mas os mais falados mesmo é Brasil, Colômbia e Polônia. Que estão todo mundo na chave na de mesma vocês. chave. Ficou linda a chave, né? Polônia, o time da Polônia, ela já treina há 2 anos. Muito boas. Né? Mas nós vamos ser melhores. São quantos jogos nessa mas primeira fase? Mas sangue brasileiro. É mata-mata? É um jogo só? São 3 chaves, cada chave composta por 4 times, aí né? Vem mata-mata. E aí depois vem, né, o mata-mata. Tem a classificação, da classificação, mata-mata. Sim, exatamente, né? Desses 3 jogos, a gente tem que ganhar 2 para ir para a próxima fase. Exatamente. E, nós vamos e como é que tá também, não só a preparação de campo, mas a gente fala também sobre apoio, né? O apoio financeiro, né? Eu não sei como é que vocês estão fazendo isso para custear essa viagem, como é que tá sendo? Pronto. Em relação ao apoio financeiro, a gente está tendo uma dificuldade muito grande. Sim. Devido ser um esporte novo, feminino, né? Infelizmente, não é divulgado, tanto que vocês que trabalham no esporte nem sabiam da existência. Pela aí vocês se tiram, né, gente? E a gente já está viajando agora dia 1º. Sim. E vocês nem sabiam da existência, certo? Aí o que acontece? O nosso presidente, né, tá uma dificuldade enorme, correndo atrás de patrocínio. E uns abrem as portas, outros não, outros promessas, né? E a gente, como atleta, a gente fica triste porque a gente não tem como ajudar financeiramente, que a gente também não tem, né, amiga? Tem outras responsabilidades a única, né? Isso, então a única maneira que nós estamos tentando ajudar é divulgando rifas, né, que ele fez pra gente, e pedágio. A gente reúne os atletas e já está na 2ª semana que nós está indo lá para alguns pontos, né, da capital para fazer pedágio. Tem aquelas pessoas que dão R$1, tem aqueles que dão 10, 20, e é isso. Tudo serve. Infelizmente... Mas assim, Denise, a gente pode chamar a atenção, né, dos empresários da cidade, grandes empresários, porque nós temos também como fazer esse patrocínio com aquele incentivo fiscal, tá? Para o abatimento do imposto de renda. A gente tem toda a documentação que a empresa precisa para, uma vez que ela apoiou, que ela patrocinou, ela possa utilizar esse patrocínio para a dedução do imposto de renda da empresa. Então, acaba sendo uma via de mão dupla. Ele ajuda o esporte de amputadas e ainda vai ter a dedução do imposto de renda dele. Né? E aí eu vou até usar aquela fala que você falou do início das Paralimpíadas. Nós ainda não estamos lá, porque a Paralimpíada ela precisa que as modalidades sejam masculina e feminina. Sim. E o futebol de amputados ainda não tinha. Feminino. Né? O feminino em nenhum país. Isso. Agora, depois desse campeonato mundial, que já são 12 países, né? Então já tem uma força, né? Uma probabilidade da próxima Paralimpíada ter a nossa modalidade Exatamente. lá. E aí, exato, então essa força financeira dos nossos grandes empresários aqui de Fortaleza, que é onde está concentrada a maior quantidade, né, de atletas, seria importante. Para a gente conseguir, né, levar essa modalidade cada vez mais longe. E aí está na Paralimpíada, se Deus quiser, na próxima. E aí, né, Denise, um grande privilégio nosso de ter uma seleção praticamente toda aqui do estado, né? Exatamente. Lembrando que o Brasil não, eu estava comentando aqui, né, que o Brasil não é uma potência olímpica, é uma paralímpica, é uma realidade paralímpica, né? Sim. E lembrando também que o país tem quase 20 milhões de pessoas com deficiência, né? Então é um público que precisa ser cada vez mais representado, principalmente no esporte, né? Assim, né? A gente sabe que o esporte paralímpico ele é muito forte aqui no país, mas ele precisa ser cada vez mais visibilizado e ser apoiado. Então, seria uma coisa incrível, né? Que vocês recebessem aí, tivessem esse patrocínio, essa alavancada, né? Na preparação de vocês. É porque essa visibilidade, Cris, ela pode trazer
pessoas deficientes que estão dentro de casa, às vezes com uma depressão, achando que a vida acabou. Verdade. E aí olha para um deficiente, poxa, ele conseguiu, pô, a Jaque conseguiu, a Iris conseguiu, então eu também posso conseguir. Sim, sim. E aí, através disso, quantas pessoas pode ser resgatada, pode ser ressignificada, como a Denise colocou, né? Por quê? Porque vê que outros fazem, então eu também posso. Exatamente. E é tipo assim, eu Iris, eu me considero... Não tem aqueles olheiros no futebol, né? Que procuram os meninos e tal. Então, eu me considero uma olheira para o paradesporto. Por quê? Eu não posso ver uma pessoa com deficiência na rua. Que Gente, pode ser o trânsito que for. Eu encosto e eu vou atrás. Tem uns que me dão na moral. É. Tem outros que, nossa, eu vou conhecer sim, e vai. Tem outros que, não, mas eu não tenho... E tu tá entendendo? Eu Mas sei. nem por isso eu desisto. Não Essa- desisto. Porque assim como eu consegui, a minha amiga conseguiu, e várias pessoas que eu conheço conseguiram, você também vai conseguir. esse Entendeu? É o, Entendeu? é o desafio, viu? Exatamente. Então, é tipo assim, uma coisa que eu tenho para falar para você que é deficiente. Você, não importa se é menino ou menina, criança, adolescente. Nem a idade, né? Nós e somos nem a prova idade. disso. Deixando bem claro, eu tenho 42 anos e eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. Olha aí. Então, não é porque você tem 30, 40, mas eu tô velha. Não, discordo. Tá bom? Então, venha você também para o nosso time, que nós precisamos de você. É isso aí, gente. Deu recado. Deu recado. Sintam-se em casa, tá, minha gente? Sintam-se em casa. Olha, e que é entendeu? muito bom a gente bater um papo, conhecer essas novas histórias. Desde já a gente agradece muito, tá? Jaque, Iris, que vocês sejam muito vitoriosas, já são vitoriosas, que, olha, que conquiste mais espaço nessa Copa do Mundo. Voltem com essa medalha, se Deus Exatamente. quiser, Se vai Deus dar quiser. certo. E que desejar toda sorte para vocês. E a gente fica Sim. muito feliz, hein, Cris, quando a Sim. gente escuta histórias renovadoras como Sim. essas, hein? Pois é, inspiradoras, né? Tem muita gente aí que vai com certeza vai atrás da sim, Adesul. procura a e gente aí, ó. vocês. Sim, a Segue Adesul tá de a portas arroba abertas. Adesul, Qual é o Iris Instagram da Adesul? Costa, Jaque Pinheiro. É. Qualquer dúvida, se você quiser, me dá teu endereço, eu vou lhe buscar, não tem problema nenhum. O que importa é você vir conhecer. Tá certo? Tá Estou aqui à certo. disposição para ajudar, seja quem for. Homem, mulher. Qual é o Instagram da Adesul, né? A Adesul é com S, tá? Adesul. Só Com um S. S, Só um Adesul S. Ceará. Que é a associação, gente. Então, olha, se você gosta do esporte, né? Acha que, de acordo com alguma situação, você acha que está impossibilitado Sim. de fazer algo, não está. Sim. As meninas aqui, olha, Sim. são a prova disso. E que vamos fazer esse esporte isso. transformador, né? Mas eu não me identifico com o futebol. Não Tem tem problema. outra modalidade, temos né? muitas Tem modalidades. 21 modalidades na 21 Adesul. modalidades. É, Da natação a todos os tipos de esporte que você imaginar, sim. a Adesul abrange. E então, todas as deficiências também. todas. Então, isso não é desculpa para você deixar de moleza. Muito obrigada. E não tem Thaminhas. custo nenhum para Nem participar custo, tem. da Importante. Adesul, tá? Não É tem. zero custo. Pelo contrário, a gente faz muito ajudar, né, Iris? Às vezes Sim, até casos de sim. família que tá passando por alguma dificuldade, Se reúne. né? Se reúne, doa alimento. Importante. A gente é Tem uma todo o família. material para A os gente é uma esportes lá. Então, assim, você não precisa, Se né? preocupar. É, Só vá. Só vai. só ir participar. Só Show vá. de bola, entendeu? meninas. Pois olha, muito obrigada. Adorei conversar com vocês. Nós também agradecemos né, o Cris? espaço, Foi viu, de ótimo. vocês, Obrigado. a atenção. Eu posso... Só mais uma coisinha? Pode. Pronto. Em nome, né, do futebol feminino, né? Sim. Da nossa seleção. Eu vim aqui pedir você, empresário que está assistindo a gente, né? Você que é o dono de times grandes, que tem a condição, ajuda a gente está precisando de apoio, entendeu? Tenho certeza que o pouco para você é muito para nós. Então, ajuda a gente aí. Recado dado, viu? Né? Por favor. E o agradecimento especial, né, para o Felipe, que tem sofrido Sim, junto com a gente sim. bastante, né, que não é fácil você estar à frente de um projeto grandioso sem ajuda, Sem ajuda, né? Não viu? é fácil, Ele é um guerreiro, não é fácil gente. você pegar um Ele tá sendo time, guerreiro. levar para um outro país, né, com todo o custo que a gente sabe que existe, não é fácil. E a Então, burocracia, assim, né? Que ele está Então, sentindo. assim, a gente reconhece, né, Sim. o esforço que ele tem feito e, assim, para ele só a nossa gratidão.
Ai, que Sim. bom, Felipe. Pois E- parabéns, Felipe. E Você vai ser agradecer vocês abençoado. também pelo espaço, né? Sim. Porque através de você eu acredito que vem aí a visibilidade. Ai, que Deus bom. Grandes queira, coisas. E ajude nós. E vocês Na torcida, precisarem. Né? Quem sabe aí na volta nós vem com medalha Se e nós Deus traz quiser, todas as é. meninas Traz, aqui, ó. vamos fazer uma festa grande, minha gente. Um bafulê aqui grande mesmo. Todas as meninas aqui para É. mostrar para vocês. Vim tudo E agradecer- uniformizado, de agradecer- medalha no peito. Agradecer vocês pessoalmente pelo apoio. É isso aí, Sim. gente. Vai ser muito feliz pra gente também. Pois olha, meninas, muito obrigadas. E obrigada, boa sorte lá na Colômbia. Obrigada. Energia positiva, hein, Cris? Sim. Vai dar Estamos na tudo torcida. certo. Estamos aqui na torcida. Que Deus abençoe, que vocês são vitoriosas. Pra mim, Obrigada. já ganharam ouro, né? É, então, já é ouro pra gente já aqui. é ouro pra do Elas no gente. Esporte. É. É. Pois muito obrigada, viu, meninas? Foi show de bola, hein, dona Cris? Foi demais. Deram aula. Foi muito bom. Gente, esse foi mais um episódio aqui do nosso Elas no Esporte. A gente se encontra no próximo. Lembrando que nós estamos na TV, no rádio e também no nosso YouTube Jogada. Vai lá na plataforma, clica, tem outros episódios também para que você possa se encantar com essas histórias. Show? Tchau, tchau. Tchau.